primeiro clube que a gente traz para atualizar o mercado é o Vitória, tá? E o Vitória, ele tem atualizações em todas as frentes, digamos assim. A primeira notícia, dada como mais concreta, que a gente teve no Natal, foi o acerto do Vitória com o lateral direito Mateuzinho do Cuiabá, tá? O jogador ainda não foi anunciado oficialmente pelo rubro-negro baiano, mas todas as reportagens já dão que o acerto aconteceu por um valor de 3.300.000 reais, tá? Por 50% dos direitos de Mateuzinho, jogador de 27 anos, que foi muito efetivo no Cuiabá de 2025. O Cuiabá foi um time mediano na Série O B. muito efetivo. Porque o ano do Cuiabá foi um ano morno. Foi um time nota 6 ali, 5, 6 dentro da Série B. Mas os números dele são números ok. São bem interessantes, Cássio. Inclusive, o site de estatísticas, o Gol, né, que a gente colhe boa parte desses números, ele tá com uma possibilidade nova de consulta. Logo que você entra, por exemplo, se você entrar em Mateuzinho, ele traz um onde ele se posicionou bem nos rankings individuais. Por exemplo, ele é super bem posicionado em cruzamentos certos. É um jogador que teve um destaque individual dentro de um time que foi mediano. E ele foi muito efetivo dentro desse time. Na temporada foram 42 jogos, 40 como titular, tá? 5 gols marcados e 6 assistências. Considerando só a Série B, ele foi titular em todos os jogos da equipe, tá? Então teve, de fato, Em todos os jogos que ele participou, né? Exatamente, perfeito, Cássio. Em todos os jogos que ele participou, ele jogou, ele foi titular. Tá? A equipe, obviamente, fez 38 partidas e 7 ele sequer jogou. Quando ele esteve disponível para jogar, ele foi titular. E é o retorno de Mateuzinho ao futebol, porque de todos aqueles jogadores que tiveram a punição por manipulação Ele de não estava na resultado, lista de Cauê por esse motivo. isso. Todos os jogadores que tiveram envolvimento, ele foi daquela leva que pegou a pena mais severa. 720 dias, conseguiu depois uma redução para 600 dias. Tá? Caramba. Foram 600 dias fora do futebol. A gente pode observar aqui o detalhamento da carreira recente dele, Cássio, tá? Nesta década, ele joga no Tuntum em 2021, Sampaio 22, vai para o Cuiabá em 23, é suspenso, e aí passa quase que 2 anos até Na primeira retomar leva, né? agora o Cuiabá. Uma segunda leva, talvez a suspensão fosse menor. Né? Houve uma mudança, digamos assim, né, E- de entendimento. Mas um jogador, Detalhe, mas deixa claro, não era pra ter tido, tá? Só. Mas enfim. Interessante, Cássio. Acho que foi uma boa escolha do Vitória, um jogador interessante, mas que vai ter que subir de nível, porque isso é Série B. É. E o Vitória é um clube que permanece na Série A e que traz Mas veja, Mateuzinho para substituir Cáceres, né, que acabou sendo muito mais titular do que Claudinho, jogador no qual o Vitória investiu 5 milhões na temporada passada. mas ele é suspenso ali sendo um jogador de Série A. Sim. Ele tem essa passagem. O que é curioso é o Cuiabá vender dois laterais direitos no mesmo ano, né? Já que o outro foi no Sim. começo do ano, por somas milionárias. É, o outro foi Matheus Alexandre, né? 9 milhões, e agora por 50%, 3.300. O Vitória, que com essa aquisição, e a gente vai ver outras depois, começou a abrir mais um pouco a carteira, né? Assim, Total. ele tinha o teto ali de 5 milhões, tá furando esse teto para a temporada 2026, mas não tem como correr muito desses valores, né? Mas ao mesmo tempo, ainda que seja a contratação do Vitória, do Vitória, mas é difícil não observar, não precisa ser 9 milhões no lateral direito. Você paga um preço, cada posição assim, cada posição tem sua importância não sendo o Cafu, o cara, meu irmão. Exatamente. Existem valores assim mais próximos da realidade. E nesse caso, pegar um jogador de uma boa temporada na Série B, ainda que o time tenha sido marola total, é um valor, detalhe, é um valor que eu já considero beirando o teto, tá? Assim, um pouco mais do que isso, eu acho que já seria até caro. Para um jogador vindo da Série B, né, Cássio? Isso. Sobretudo sendo E da posição também. Exatamente. Não foi também ele não é um destaque absoluto da Isso. Série B. Ele é um lateral direito que, como eu falei, eu vou repetir o termo que eu usei.
ele foi eficiente, ele foi efetivo. E aí o Vitória, com 3 milhões dentro da realidade, ele está fazendo uma aposta para que essa efetividade apareça também na Série A. Exatamente, Cássio. E aí, na sexta-feira, o Vitória anunciou seu primeiro jogador, tá? Kaique Gonçalves. Esse, sim, jogou a Série A, tá? Foi titular em 26 jogos do Juventude, né? Entrou em campo em 28 partidas, sendo 26 como titular. Um volante que a gente lembra dele, jogou no Ceará e foi um desempenho ok no Ceará. Veja só, eu acho que foram 2 boas contratações do Vitória. Mas contratações de pavimentação de elenco, Cássio. Não são jogadores que você olha assim, pronto, o Vitória trouxe 2 titulares para a temporada, tá? Quando o Vitória trouxe Claudinho ano passado, do Criciúma, que o Vitória pagou 5 milhões no lateral direito, era muito mais promissor Claudinho do que Mateuzinho, ainda que Mateuzinho, repito, tenha feito uma Série B suficiente para ser identificado na Série A. Tinha até reportagem dizendo que o Cruzeiro estava interessado nele, tal. Kaique eu acho um jogador ali também, sabe? Mais um de composição de Lembrando que, elenco. e nesse caso, a gente tem um vídeo que já está no nosso feed sobre o calendário. Até agradecer para a galera, as primeiras mensagens no vídeo são bem elogiosas, assim. O vídeo tem cerca de, deixa eu ver aqui, o tempo, quase 1 hora, né, destrinchando o calendário do futebol brasileiro, tem 56 minutos. Por que eu estou trazendo isso? Porque nele, além de destrinchar onde começa cada um, para onde vai, o tempo, tem obviamente, a gente analisa, por exemplo, a janela, e a janela de 2000, a primeira janela de 2026, ela fecha muito cedo. Assim, no Campeonato Brasileiro, assim, ainda muito. Não dá muito tempo de você trocar os pneus com o carro andando ali no Brasil. Isso só vai acontecer basicamente no retorno. Aliás, no fim do turno, né? Porque Isso, tá. é depois da Copa do Mundo, que a Copa do Mundo volta na rodada 19. Então, essas contratações do Vitória não são contratações para jogar o Baiano e se der certo tem um time do Não, isso Brasil. nem existe mais, Não né? existe, exatamente. Isso aí, essas são contratações do brasileiro que começa em 28 de janeiro. Então, quando o Vitória faz essa. Ó, esse jogador deu certo? Quero. Esse lateral é efetivo? Vai buscar. Sim. O Vitória não está formando um time. Não está formando 70% do time. Pra, de repente trazer algumas peças. Tem que estar formando 100% tem que do estar time. formando 100%. Cássio, a janela fecha, né, no dia 3 de março, né? Essa janela que vai se abrir no iníciozinho do ano, ela fecha no dia 3 de março. Depois disso, só quando acabar a Copa. E aí já vão ter sido disputadas 18 rodadas da Série A. Tá? Então é o que São Cássio quase, falou. veja, a Copa para na rodada depois da rodada 18. Da rodada 18 para 19 são quase 2 meses. Isso. Então, esses são os jogadores que o Vitória já, de fato, se movimenta no mercado para trazer novidades. Mateuzinho, novidade, Kaique Gonçalves, tá? Jogadores que são ali do degrau B mais a menos, bem ali no limite, e para mim são peças de composição de elenco. Outras 2 notícias que a gente atualiza: a saída oficial de Lucas Halter, tá? O Vitória avançava na negociação com o Botafogo para tentar manter o jogador, peça importantíssima na temporada, tá? Peça que encaixou muito bem depois de toda a ferida aberta que foi a saída de Wagner Leonardo, né? O Vitória teve em Lucas Halter um substituto à altura, fez uma ótima Série A, vestiu bem a camisa do time, mas não demonstrou nenhum interesse. A verdade é essa, em permanecer. Foi para a Liga Norte-Americana. Forçou e vai para o Houston Dínamo, né? Era o Dínamo de Houston, se fosse assim. Né? E vai para MLS, tá? E outro jogador que aí já estava emprestado, voltou, faz parte daqueles jogadores que o Vitória recebe, né, de volta de empréstimo, mas encaminha novamente. Encaminha imediatamente. E aí Leonardo, de volante, interessante, tá, para a Série B, vai disputar a temporada 2026 no Novo Horizontino, tá? A gente sai de negociações certas para possibilidades. Algumas possibilidades avançadas aqui dentro do Vitória. Mas as principais são de tentativa de permanência. A partir veja, nesse caso, Fred, tá mais caro. Tá mais caro, né? Tentativas de permanência de peças que são fundamentais para a estrutura de Jair Ventura, né? Que encaixaram, fizeram uma boa temporada, mas que foram ainda mais
decisivas com Jair, caso de Eric, tá? Questão de Eric com São Paulo, reportagens do GE já dão que o avanço é para fechar, de que o avanço tá martelo batido. E seria um contrato de 3 anos e Gabriele Gomes, do Isso. que fez essa reportagem, e nem foi tão, o valor nem subiu tanto assim quanto eu imaginava, porque a proposta recusada tem sido de 6 milhões. Isso. Então, assim, incluindo a multa lá da utilização de Eric, tá botando isso na conta, e né? aí agora foi para 7, possivelmente, não sei, tirando isso, mas enfim, mais 7 milhões, mas não é aquele 6 que precisou virar 9 para não. Até porque o Curitiba avançou pela compra de Eric. E ficou muito claro que quando o São Paulo aceitou, encaminhou a conversa com o Curitiba, era uma certa resposta ao Vitória por conta desse, abre aspas, golpe que o Vitória deu aí em utilizar os jogadores quebrando o contrato. Se você quebra o contrato, você tem uma multa para pagar, tem que pagar essa multa. Tá? Eu não sei qual foi exatamente, se foi 1 milhão, se foi 1,5 milhão. Mas que isso aí não era para ser incorporado à aquisição. Isso tem Isso. que é isso mais a aquisição. Mas, coincidentemente, ficou 7 milhões. 1,5 milhão mais os 5,5 milhões que o Curitiba pagaria, dá os 7 milhões. Eu não sei se Eric com São Paulo é 1,5 milhão, que foi o caso de Gabriel aqui. O repórter do NE45 viu o documento, né, que é de 1,5 milhão a multa por conta da utilização de Gabriel contra o Sport. Imagino que a de Eric deve ser algo muito parecido. Então, 7 milhões o São Paulo sinaliza que aceita. Então, nos próximos dias a gente deve ter a confirmação de Eric, que já, inclusive, postou, né, no seu Instagram: eu vou torcer com fé, eu vou andando a pé, já saudando aí a sua permanência no Vitória. Chegou muito perto, assim, foi noticiado que as conversas com Curitiba tinham avançado. Teria sido um reforço bom para o Curitiba, no caso. Assim. E, aliás, e considerando que a gente já até avaliou aqui o Campeonato Brasileiro, que o do Vitória tende a ser um campeonato duro ainda, e o do Curitiba certamente, mesmo sendo SAF, certamente seria perder um jogador para reforçar um concorrente direto a uma faixa da competição. Assim, teria sido muito ruim a saída de Eric para o Curitiba. Ruim para o Vitória, naturalmente. Né? Também no GE, a gente viu um avanço, notícias de avanço na negociação com Baralhas, volante aí, peça-chave. No NE45 traz isso, que com o presidente do Atlético Goianiense sinalizando Adson, que as conversas estão avançando. E nenhuma das duas reportagens fala uma atualização do valor, porque as primeiras notícias que vieram era que era 10 milhões e que o Atlético não ia abrir. Olha, tudo bem, mas para as conversas estarem andando, não necessariamente o valor está sendo mantido, porque, assim, se o valor é 10 milhões, não teria conversa andando. Aí o Vitória chega, paga 10 milhões e acabou a conversa. Assim. Se a conversa está andando é porque, assim, dá um cenário de negociação. Exatamente. Talvez tenha pesado aí, o mercado rodou já o seu primeiro ciclo. E não dá para de repente não deve ter tido grandes buscas por Baralhas, não teve uma grande concorrência. Isso, não teve uma grande concorrência e o Atlético não vai deixar de ganhar o dinheiro estando na segunda divisão e precisando de receita para aguentar a temporada. É isso, tá, Cássio? Essas são as duas negociações. Sempre que a gente colocar esse apertinho de mãos é porque as negociações estão avançadas, estão na fase de acerto. Quando tem só a lupa, é porque a gente considera que é um jogador que está sob análise. E aí, Breno Lopes, ele é mais citado pela imprensa do Ceará, pela imprensa de Fortaleza, ou não necessariamente imprensa, canais no entorno do Fortaleza, do que pelo próprio acompanhamento de quem cobre o Vitória. O presidente, Fábio Mota, já disse que interessa. A gente já trouxe isso aqui, inclusive, em outra edição do mercado. Não tem nem como dizer assim, porque é óbvio que interessa. Assim, um jogador agora, muito útil. As coisas que vêm do Fortaleza, sobretudo desse entorno, desse grupo de influencers, de canais, o filtro é muito difícil, porque o Fortaleza ele tem umas camadas de divulgação, de proteção, que é muito difícil, às vezes, a gente furar essa bolha e entender os valores, as coisas como realmente funcionam no Fortaleza. Eu já vi notícias, por exemplo, circulando que Breno era 20 milhões, depois já vi que era 10 milhões, tá? E é um jogador que o Fortaleza espera fazer dinheiro. O Fortaleza não pode vender Breno Lopes em 10 parcelas de 1 milhão. Tá? O Fortaleza precisa levantar dinheiro para honrar os compromissos, folha muito pesada para a Série B, tem que vender os ativos. Breno Lopes é um desses, tá? Não sei se o mercado está aquecido o suficiente
para ter alguém pagando 15 milhões, 16 milhões, 20 milhões em Breno Lopes. 10 já me parece algo mais dentro do que o mercado, do que esse mercado pode chegar, tá? Mas não sei se o Vitória faria um investimento desse porte, não, tá? É um jogador que chegaria ajudando muito, dava uma qualificada no ataque do Vitória, assim, muito grande. Mas até vale um preço no entorno disso, mas eu não sei se o Vitória realmente já iria para Porque tanto. se o Vitória tiver assim, essa quantidade de grana, seria para investir na maior certeza possível na visão do Vitória. Só se o Sim. Vitória achar que Breno Lopes seja esse jogador. E é uma posição que o Vitória precisa, tá? A gente vai atualizar aqui o nosso quadro do Vitória, o nosso elenco do Vitória. Perceba que não estávamos incluindo Baralhas e Eric, tá? Porque eles eram jogadores sem contrato. Mas agora, com essa negociação avançando, a gente trouxe a atualização desse elenco com Baralhas e Eric, né? E uma ampulheta ali ao lado de cada um, já que é uma negociação que o tempo, tá? Breno Lopes iria ali para a ponta esquerda. Exatamente, né? Encaixava muito bem, porque você ficava com o Eric de um lado, você ficava com o Breno Lopes do outro, tá? Você tem Kaiser na frente, você tem Cantalapiedra e Mateuzinho que ajudam muito ali. Dava uma encorpada boa, Cássio, para 28 de janeiro, quando se inicia a Série A, tá? As novidades, além da inclusão de Eric e Baralhas nesse quadro, tá? Mateuzinho, em negociação avançada, a gente já apresentou aqui lateral direito, e Kaique aqui já entrou, né, já não tem mais nada, nenhum sinalzinho, porque é jogador do Vitória, a gente só coloca o nome dele mais aceso porque é um dos reforços para a temporada, tá? Então a gente tem aí das missões, Cássio, de permanência, o Vitória perde Halter, né, que era um jogador importante, avança por Baralhas e Eric, e aí a gente fica na dúvida em relação a Thiago Couto, tá? Goleiro que terminou o ano como titular, que agradou muito, considerado um dos heróis da permanência, tá? Que tem contrato com o Sport e o Vitória precisa desatar dois nós aí. O nó da multa, que foi aquele 1,5 milhão, né? Porém, emprestou. O Sport deve o dinheiro de Léo Pereira, que são 400 mil, então ficaria um saldo negativo com o Sport de 1,1 milhão. E mais o dinheiro para aquisição do jogador. Foi um jogador que o Sport investiu 1,9 milhão reais, como ele está valorizado, o Sport deve exigir um valor maior, né, do que esse 1,9 milhão, ou uma continuação da troca com Gabriel. Não sei se Gabriel interessa ao Sport, tem uma diferença de salário muito grande aí. Um é um jogador muito mais próximo de 200 mil, que é o caso de Couto. Gabriel é um jogador de 400 mil reais, muito caro, até para o Vitória ter aqui dentro do elenco, para não ser titular, para ser terceiro goleiro, porque se Gabriel volta para o Vitória com o Thiago Couto ficando, ele é terceiro goleiro. Thiago Couto começaria o ano com o titular, ou Arcanjo, e Gabriel seria a terceira opção, como foi o reserva absoluto, tá? De Arcanjo. Eu não sei se o Vitória vai tentar costurar com o Sport a questão dos goleiros. Talvez interesse ao Sport, tá? Informações que a gente tem de dentro do Sport é que há uma dificuldade com os goleiros. O Sport tem contrato com o Thiago Couto e com o Kaique França, mas os dois sinalizam o interesse de ir para outro clube. Thiago Couto, obviamente, de ficar no clube que ele ajudou a permanecer na Série A, dar continuidade ao trabalho dele. Óbvio que ele tem total interesse em ficar, mas é profissional, tem consciência de que tem um contrato assinado que o Sport detém os direitos federativos do jogador, tá? Mas é o Vitória, Cássio, que precisa, obviamente, de lateral esquerdo e precisa de um investimento muito grande, mesmo confirmando o Eric, mesmo que viesse Breno Lopes, precisa requalificar aí para ter reservas, para ter Mas já, jogadores à altura. já daria alguns passos, assim, já não seria tão, veja, se contratasse Breno Lopes, já não seria tão grande assim. Sim, Lucas Braga vai sair, tá? A gente tá mantendo ele aqui porque não tem o destino, mas assim que tiverem as novidades de saída, a gente vai tirando também. Pode perceber que Leonardo a gente já retirou daqui. A gente vai tirando jogadores que forem acertando sua vida, tá? O William Lepp, por exemplo, deve a qualquer momento ter seu destino. Já está sendo especulado em várias equipes. Deve ter seu destino anunciado aí. Pode até ser envolvido, Cássio, nesse contexto de Thiago Couto com o Sport, porque ainda que logo no dia seguinte à eleição do novo presidente do Sport tenha saído a notícia de que o Sport acionou Vitória na SNRD, né? CNRD.
Todo mundo entendeu. É que ele Na falou Câmara S. Nacional de Resoluções, Acho que saiu um S aí, mas não ficou claro. o presidente do esporte disse que não foi ele, não. Que não foi a nova gestão, não. Possivelmente era alguma coisa que estava no jurídico e alguém apertou o botão e foi. E que ele ligaria para Fábio Mota Pra ver se Fábio Mota. para negociar. Nunca esqueci. Disse que ia ajudar, viu? E outra coisa Fábio interessante. Mota disse que ia ajudar. Interessante, Cássio. Quem tá no esporte tomando conta do futebol é Ítalo Rodrigues, que levou Vitória da Série B para a Série A como campeão, tá? Saiu lá sem problemas. Então, essa negociação talvez já esteja acontecendo e Ítalo sabe que o Vitória teria jogadores para ajudar o esporte e teria interesse tanto em Leonardo, que já foi para o Novo Horizontino, quanto em William Lepo, tá? Então tem uma possibilidade aí de dessa negociação ser retomada para que Thiago Couto permaneça, né, no rubro-negro baiano em 2026.